A vingança da avó negra destrói a neta invejosa e o mendigo que seduziu seu marido. Era uma tarde quente na pequena cidade de São Vicente, onde os sussurros se misturavam à brisa que passava pelas ruas. Lara, uma costureira conhecida por seu talento, trabalhava em seu ateliê, cercada por tecidos coloridos e sonhos desfeitos. Seu coração batia acelerado ao imaginar o aniversário de seu único filho, Lucas. Mas a felicidade logo seria manchada por uma traição que mudaria tudo. A cidade era marcada por rivalidades e segredos, e Lara sempre fora a mais forte, a que carregava o peso das expectativas. Porém, quando ela descobriu que seu marido, Alexandre, estava envolvido com sua própria irmã, Natália, o mundo desmoronou. A dor era insuportável. O nó na garganta a impedia de respirar, e os olhos ardiam com a raiva que fervia dentro dela. Como ele pode, pensou, tentando entender a raiva que sentia por ambos. Não era apenas pela traição, mas pela dolorosa sensação de ser traída por quem mais amava. Ao invés de confrontá-los, Lara decidiu que não seria uma vítima. Um plano começou a se formar em sua mente. Ela precisava de provas, ainda que sua determinação lhe causasse um frio na barriga. Discreta e astuta, coletaria evidências que expusessem a traição na festa de aniversário de Lucas, transformando o dia de celebração numa verdadeira tempestade emocional. O relógio se arrastava enquanto Lara se preparava. O dia de festa chegou, mas a alegria parecia longe. Amigos e vizinhos lotavam sua casa, todos rindo e celebrando, alheios ao turbilhão que se desenrolava em seu coração. Por um momento, ela desejou que nada disso tivesse acontecido. Mas a ideia de expor os traidores tornava-se cada vez mais irresistível, uma maneira de recuperar sua dignidade. As risadas ecoavam, mas Lara só conseguia pensar na confrontação que se aproximava. A tensão no ar estava pé. Os olhares distraídos dos convidados agora pareciam envolvê-la, esperando pelo que estava prestes a acontecer, mas ninguém sabia. Justo quando Lara finalmente se preparava para agir, ouvindo os garçons servirem bebidas e a música tocar, o inesperado aconteceu. A campainha da porta tocou. Todos se viraram. Intrigados olharam para Lara, que hesitava, o coração pulando no peito. Ela abriu a porta e se deparou com um mendigo. Ele tinha um olhar penetrante e enigmático. "Eu sei o que você está pensando", disse ele, com uma voz rouca que parecia carregar segredos profundos. Lara sentiu um frio na espinha. Como ele sabia? As palavras dele carregavam uma sabedoria sombria, como se conhecesse o que estava guardado dentro dela. Ela parou. A revelação estava à porta e a vida dela poderia mudar para sempre. A tensão aumentava, misturada a um medo quase palpável. O que esse mendigo tinha a dizer? Lara estava pronta para o que viria a seguir? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lara ficou paralisada ao ouvir o que o mendigo tinha a dizer. O olhar dele penetrava suas inseguranças, como se pudesse enxergar através dela. Eu sei do que você está passando. Mas há mais nessa história do que você imagina, disse ele, sua voz grave carregando um mistério que chamou a atenção de todos na sala. Ela hesitou, um frio na barriga a consumindo. O que ele queria dizer? As risadas e a música ao fundo pareciam distantes, como se o tempo tivesse parado. O mendigo se aproximou um passo, e um silêncio pesado se instalou entre os convidados, que agora observavam a cena com curiosidade. Não é só uma traição, é um ciclo, Lara. E você está prestes a ser a peça final desse jogo. Ele disse, sua expressão séria, como se tentasse transmitir a urgência daquela revelação. O ambiente estava tenso, a expectativa carregada de presságios sombrios. Do que você está falando? Lara se viu gritando, desesperada por uma resposta. Os olhos dela se encheram de lágrimas enquanto a dor na sua garganta pulsava. Os murmúrios da multidão aumentaram, as pessoas trocando olhares perplexos. O mendigo então levantou a mão e, num gesto inesperado, puxou algo de dentro de uma bolsa envelhecida. Com um movimento rápido, ele revelou uma foto amarelada. Lara franziu a testa, tentando focar na imagem. Ao olhar mais de perto, seu coração quase parou. Na foto, seu marido Alexandre estava abraçado a uma mulher que ela não podia reconhecer de imediato. Mas havia algo familiar. Foi então que a ficha caiu. A mulher na foto era ela mesma, mas muito mais jovem. Havia uma emoção intensa estampada em seus rostos, um amor que parecia verdadeiro. Isso foi há anos, antes de você conhecer Alexandre. Mas você não sabe, não é? A verdade sobre quem ele realmente é. As palavras do mendigo a atingiram como um soco. A verdade sobre sua irmã também, ele prosseguiu, olhando para Natália, que agora parecia perdida e assustada no meio da agitação. Chega! Lara gritou, a raiva e a confusão formando um turbilhão dentro dela. Você não sabe de nada. Eles me traíram. Mas o mendigo não se abalou. Seu olhar intensificou e ele continuou. Você não vê? Sua vida está interligada a um passado que eles tentaram apagar. Você precisa desvendar isso. O que está em jogo é muito maior do que uma traição. Os convidados estavam imóveis, capturados por aquela cena dramática. Lara sentiu um aperto no peito. E se houvesse algo mais? O que o mendigo queria dizer? Era difícil acreditar nas palavras dele. Mas havia uma verdade na urgência daquele encontro. Nesse instante, Natália quebrou o silêncio, sua voz trêmula. Lara, você não entende. Não é o que parece. Mas suas palavras foram interrompidas por um grito distante. Algo bateu na porta principal e todos se viraram. A cena ficou em suspenso. Quando a porta se abriu mais uma vez, um homem de terno apareceu, trazendo com ele uma aura de autoridade. Cada um na sala percebeu que algo estava prestes a mudar drasticamente. Desculpe interromper a festa, mas estou aqui em busca de Lara. Ela é a única que pode ajudar a resolver um mistério que pode destruir tudo o que você conhece. As palavras do homem ecoaram,
e um novo calafrio percorreu a sala, enquanto todos se entreolhavam. A confusão e o medo se espalhando como um incêndio fora de controle. Lara sentiu seu coração acelerar, as sombras de seu passado começando a se desvelar. O que mais ela não sabia? A verdade ainda estava lá fora, escondida em segredos profundos que ameaçavam seu mundo. E com a reviravolta diante dela, a única certeza que tinha era que nada seria como antes. Lara sentiu seu coração disparar com as palavras do misterioso homem de terno. A tensão na sala era palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. O que você quer dizer com... Sua voz tremia, mas havia uma determinação que ela não reconhecia. O homem a fitou com olhos sérios. Não posso revelar tudo agora, mas sua vida foi manipulada, Lara. Há segredos que seu marido e sua irmã têm mantido escondidos, e isso vai além de uma simples traição. Você está no centro de algo muito maior do que imagina. A multidão a observava em silêncio, cada rosto refletindo confusão e espanto. O mendigo continuava ali, observando. Como se soubesse mais do que deixava transparecer. Lara sentiu o peso do olhar dele, e por um instante uma chama de esperança a aqueceu. Mas logo foi substituída por um medo crescente. Segredos? Que segredos? Sua respiração estava acelerada. Nesse momento, a porta se abriu violentamente e um ruído de vidro quebrando ecoou pela sala. Todos se viraram confusos e assustados. Um carro havia batido na calçada e um homem com sangue escorrendo da cabeça apareceu. Socorro! Eles estão vindo! Ele gritou desorientado enquanto caía ao chão, a luz castanha do sol se misturando ao vermelho vivo em sua camiseta. O caos se instalou. Gritos misturados a murmúrios atravessaram a sala. Lara mal teve tempo de absorver a cena dramática. O mendigo se moveu, mais rápido do que ela esperava, encostando-se a ela. Lara, é hora. Sua vida está prestes a mudar. Você precisa escolher. Seus olhos brilham intensamente, como se visse algo que os outros não conseguiam. Escolher o quê? Lara perguntou, o cérebro paralisado pelo medo. Natália, sua irmã, começou a chorar, desesperada. Por favor, não ouça ele. Ele está enlouquecendo, Lara. A expressão de Natália era de puro pânico, e Lara, em meio ao tumulto, sentia sua própria deturpada realidade se desintegrando. Você vai descobrir o que realmente está em jogo, disse o mendigo. Deixando Lara sem palavras, ele ergueu o braço e, de repente, a música da festa parou. O silêncio tomou conta do espaço e as conversas cessaram. Todos prestavam atenção no mendigo. Você é a chave para abrir a porta que eles fecharam, continuou ele. O que seu marido e sua irmã escondem de você não é apenas sobre traição. É sobre a sua origem, Lara. Um estremecimento paralisou seu corpo. Minha origem? As palavras soavam estranhas. O homem de terno, ainda de pé, confirmou com um aceno lento. O que você vai aprender fará você questionar tudo sobre quem você é. Sobressaltada, Lara mal teve tempo de processar. O mendigo já se afastava, mas antes de sair, inclinou-se e sussurrou. A verdade pode doer,
mas só assim você poderá se libertar. Com isso, ele desapareceu entre as sombras do corredor, deixando um rastro de confusão. Os convidados, em pé, resumiam-se a um quadro de incerteza. O homem de terno se virou para ela, o semblante sério. Você precisa decidir, Lara. O que você quer saber? O que está disposta a arriscar? Um silêncio ensurdecedor tomou conta da sala, quando Lara percebeu que sua vida estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. Mas a pergunta não era se ela estava pronta. Era o que ela realmente queria descobrir. E com essa dúvida, como um eco constante em sua mente, o chão parecia se abrir sob seus pés. Ela olhou para Natália, depois para Alexandre, e a pergunta pairou no ar. Quem eram eles realmente? E o que estavam escondendo? Cada segundo que passava deixava claro que a verdade era mais sombria do que qualquer traição. Lara continuou paralisada, absorvendo as palavras do homem de terno. O silêncio era ensurdecedor. Tudo ao seu redor parecia desvanecer. Ela olhou para Natália, a irmã que sempre amou, e para Alexandre, o marido que tinha traído sua confiança. Aquela tensão estava insuportável. Era fácil ver a preocupação nos rostos dos convidados, mas havia uma coisa ainda mais crucial em cena. Nesse instante, o homem de terno deu um passo à frente. Sua voz firme ressoou. O que você pode descobrir pode mudar tudo, Lara. Você precisa entender a verdade sobre seu passado. O ar parecia pesado, como se todos estivessem prontos para explodir em perguntas. Mas ninguém se atrevia a interromper a revelação. Lara estava prestes a perguntar mais, quando um grito cortou o silêncio. Socorro! Eles estão vindo! E caos irrompeu. Todos se viraram para ver um grupo de homens encapuzados invadindo a casa. Sabores de festa foram substituídos por gritos de terror. Era pandemônio total. Um dos encapuzados, altivo e ameaçador, apontou para Lara. Ela! É ela! Gritou, enquanto os outros sorriam com a certeza de que algo sombrio estava prestes a acontecer. Lara sentiu um frio na espinha. O que esses homens queriam? Lara, você precisa ir agora! Eles não podem saber o que você sabe. O mendigo, que parecia ter desaparecido, reapareceu ao lado dela. Ele estava mais alerta do que nunca. Confie em mim. Você é a chave. Num momento de instinto, Lara segurou a mão do mendigo. Onde vamos? Perguntou, a voz trêmula. Ela olhou para Natália e Alexandre, que pareciam tão perdidos quanto ela. O homem de terno agarrou o braço de Lara. Siga-me, sua vida depende disso. Não escute, eles estão aqui para acabar com tudo. O desespero em seus olhos era real. Os encapuzados começaram a avançar. O barulho dos pés pesados ecoava. Lara teve um impulso claustrofóbico. Suas opções eram escassas. Enquanto todos gritavam e corriam, ela sentiu como se estivesse presa em um pesadelo. O mendigo arrastou-a para a saída oposta, mas num instante, um estrondo alto fez o chão tremer. A porta principal havia sido arrombada. A confusão estava em um nível insuportável. Você sabe quem eles são? Lara gritou, olhando nervosamente para o mendigo, que mantinha um olhar determinado. Eles são parte de algo muito maior, Lara. Eles querem o que você sabe, a origem do que você realmente é. As palavras do mendigo ecoaram na mente dela, mas não tinha tempo para processar. O grupo dos encapuzados
estava prestes a alcançar seu objetivo. Rápido! Siga-me! O mendigo puxou-a em direção a um corredor escuro, onde a esperança parecia ainda estar escondida. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um lampejo de luz cortou a escuridão, e Lara hesitou, olhando para trás. Alexandre e Natália estavam paralisados na entrada da sala, e o rosto deles tinha uma expressão de horror. Lara, não! Natália gritou, mas seus olhos estavam cheios de algo mais. Medo ou culpa. O mendigo finalmente parou e o espaço apertado. Seu olhar fixo no rosto de Lara. Agora você precisa escolher. O que você sabe pode revelar segredos que vão além da sua compreensão. Ele franziu a testa. Ou você pode fugir e deixar tudo para trás. Lara olhou para trás, os encapuzados em seu encalço. E então o homem de terno apareceu novamente, mas agora com um sorriso perturbador. Você não pode escapar do seu destino, Lara. A verdade virá à tona, não importa o que faça. No calor do momento, Lara sentiu que algo crítico estava prestes a acontecer. O que você quer dizer com isso? Mas as palavras mal saíram de seus lábios quando um dos encapuzados deslizou à frente, revelando um objeto afiado em sua mão. E tudo ao redor desmoronou. A sensação de medo apertou seu peito com força. Um eco de risadas malignas cortou o ar. Você realmente acha que pode escapar? O encapuzado veio um passo mais perto e, com um movimento rápido, jogou algo aos pés de Lara. Era uma caixa pequena, coberta de poeira. O que tinha dentro era um mistério que poderia mudar tudo. A pulsação dentro de Lara acelerou ao pensar nas implicações. Que segredos estaria prestes a descobrir? E uma pergunta assombrosa dominou sua mente. Afinal, quem eram eles realmente? Lara ficou paralisada, olhando para a caixa pequena que agora estava aos seus pés. O encapuzado se aproximou, uma expressão de satisfação maliciosa em seu rosto. Abra! Você precisa ver o que está dentro, ele gritou, enquanto os outros membros do grupo avançavam. O ar estava pesado de tensão. Lara hesitou, mas o mendigo estava ali, ao seu lado. Sua presença era como uma âncora em meio ao caos. Faça isso, Lara. A verdade é a única saída. Ele parecia genuinamente preocupado, e as palavras dele ressoavam com urgência. Com as mãos tremendo, Lara se abaixou e abriu a caixa. O que ela encontrou lá dentro fez seu coração parar por um momento. Era um diário antigo, desgastado, mas claramente valioso. O que estava escrito poderia não apenas desvendar segredos, mas também destruir a vida que ela conhecia. O que é isso? Ela murmurou, os olhos se arregalando. O diário da sua avó, o mendigo confirmou, seu olhar fixo na caixa. Escreveu tudo. Os segredos que você precisa conhecer não é apenas sobre traições, é sobre quem você realmente é. O encapuzado se aproximou, impaciente. Pelo amor de Deus, abra logo! Você não tem muito tempo! Os outros estavam a um passo de alcançar Lara, e o medo quase a paralisava. Mas havia algo mais agora. Curiosidade e determinação começaram a surgir dentro dela. Com coragem, Lara abriu o diário, revelando páginas amareladas, cheias de caligrafia inconfundível. As primeiras palavras que seu olhar captou eram sob uma linhagem secreta, uma história de traição e proteção. Minhas descendentes devem conhecer a verdade,
estava escrito em uma das páginas. Não! Natália gritou do fundo da sala, a angústia na voz tão forte que parecia um grito de guerra. Você não pode ler isso! É perigoso! A irmã a olhava com um desespero que ela nunca tinha visto antes. Havia algo nas palavras de Natália que parecia alertá-la para o que estava prestes a descobrir. Mas as páginas seguintes revelaram algo ainda mais chocante. Havia uma anotação sobre um pacto, um legado de poder que passava de geração para geração, e uma promessa de que a verdadeira herdeira desse poder seria reconhecida em um teste de lealdade. O coração de Lara acelerou. O que isso significava? E quem eram os homens encapuzados de fato? O que você está fazendo, Lara? O homem de terno perguntou, sua expressão uma mistura de expectativa e apreensão. Você não deveria estar vendo isso. Mas as palavras dele apenas alimentaram sua curiosidade. Justamente quando Lara estava prestes a ler mais, o encapuzado mais próximo dela avançou com um movimento rápido, tentando agarrar o diário. O mendigo se colocou à frente, protegendo-a. Esse conhecimento não é deles, é seu, ele gritou. O caos se intensificou e gritos se misturavam aos sons de vidro quebrando. Lara olhou não apenas para o mendigo, mas para Alexandre e Natália. Era como se algo estivesse se quebrando entre eles. Por que vocês nunca me contaram sobre isso? A indignação e confusão estavam estampadas em seu rosto. Ela precisava entender, ela precisava saber. Mas então veio a reviravolta que ninguém esperava. Um dos encapuzados removeu a capuz e sua identidade deixou todos sem palavras. Era uma mulher, e ao invés de um rosto ameaçador, havia um semblante familiar. Mãe? Lara sussurrou, a incredulidade balançando seu corpo. Como? Você está aqui? O silêncio caiu sobre todos. Enquanto os olhares se fixavam na mulher que havia desaparecido anos atrás, o mundano e o sobrenatural se entrelaçavam ali. Lara tinha mais perguntas do que respostas. E com a verdade de sua linhagem agora à vista, ela se deu conta de que a traição que a atingiu não era apenas superficial, mas algo que corria no sangue de sua família. Você precisa escolher, Lara. A mulher disse, a voz tensa. Você está prestes a fazer uma escolha que afetará seu futuro e de todos ao seu redor. O que você fará agora? Os encapuzados avançaram e os convidados em volta começaram a gritar novamente. Mas para Lara, tudo ficou em suspenso. Os segredos estavam finalmente vindo à tona. Mas a que custo? A sala estava repleta de rochas e poeira do passado, e tudo estava prestes a desmoronar. O que Lara queria saber seria a chave para salvar ou destruir sua família. E a resposta que procurava estava mais próxima do que ela imaginava. Lara ficou em choque, a mente girando enquanto olhava para a mulher diante dela. Mãe? As palavras saíram como um sussurro. Como isso era possível? A lembrança daquela presença desaparecida que tanto buscou e nunca encontrou, agora estava bem ali, à vista clara como a luz do dia. O mundo ao redor parecia ter parado. Todos a observavam, bicos de expectativa e juízo nas expressões. Lara, você não entende, a mulher exclamou, o desespero em sua voz ecoando na sala. Você não sabe o que está acontecendo. Havia um brilho atordoante em seus olhos.
O medo parecia palpável, como um manto pesado. Os encapuzados não hesitaram. Um deles, claramente impaciente, avançou mais um passo, e o clima de tensão ficou insuportável. Chega dessa encenação! Você sabe o que precisa fazer! O homem brandia um objeto que reluziu com a luz. Um pequeno lança-chamas. Não! Lara gritou, a adrenalina subindo. O que ele fazia com aquilo? O homem olhou para a caixa que Lara segurava. Aquela caixa! Ela precisa ser queimada. O que está escrito ali pode destruir tudo. Ele apontava agora para o diário, agora em suas mãos. A sala virou um redemoinho. Lara, ainda atordoada, percebeu quão crítica a situação era. O que você está dizendo? A incredulidade transparecia em seu tom. Se você abrir essa caixa de novo, pode dar início a algo que não tem volta. É uma maldição. Você não pode deixar que isso aconteça. A urgência da mulher a deixou confusa. O que havia naquela caixa que era tão perigoso? Você mentiu! Todos vocês mentiram! Lara gritou, sua voz transbordando dor e raiva. Por que você desapareceu? O que você escondeu de mim? Eu fiz isso por você, por todos nós. A mulher parecia desmoronar. O mendigo, por sua vez, se adiantou, cercando Lara com um olhar firme. Você precisa enfrentar isso, Lara. É hora de escolher. A raiva e o medo eram palpáveis. O encapuzado fez um movimento brusco de avançar e tudo parecia se desdobrar em câmera lenta. Lara deu um passo para trás. Ela sabia que nada seria como antes, mas o que escolher? A verdade ou a segurança? Você realmente quer saber? Você está pronta para a verdade? A mulher interpelou, quase implorando. Lara hesitou e, sem pensar, abriu o diário novamente, espantosamente intrigada. As páginas amareladas pareciam brilhar. Não, não! Natália gritou, em um tom desesperado, mas foi interrompida quando outro encapuzado balançou suas mãos. Uma explosão de barulho ecoou. E tudo ficou escuro quando um gás verde começou a se espalhar pela sala. A confusão aumentou. Gripos, pessoas correndo. O ar ficou pesado. Lara lutou para respirar. O pânico se instalou. O que estava acontecendo? O mendigo colocou a mão em seu ombro e gritou: Corra, Lara, agora! Mas antes que pudesse se mover, um brilho ofuscante envolveu a sala. A energia parecia pulsar ao redor dela, e de repente a mulher se virou e gritou: A verdade não deve ser revelada. Não posso deixar você saber. E então, com um movimento dramático, a mulher tocou o diário e, num instante, ele emitiu uma luz ofuscante que iluminou todo o ambiente. Lara ficou paralisada, quase hipnotizada, enquanto todos os rostos ao seu redor se distorciam como se fossem marionetes. Mas a cena a seguir foi devastadora. O encapuzado, que parecia mais cauteloso, ergueu seu capuz e, para total choque de todos, Lara não viu um estranho. Viu alguém que conhecia bem. Era Davi, seu melhor amigo de infância, aquele que havia prometido protegê-la. Lara, disse, a voz dele um misto de dor e desespero. Eu fiz tudo isso para te proteger, mas agora é você quem precisa decidir o que fazer. Lara sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Como ele se envolveu em tudo isso?
Que segredos eles tinham guardado? E qual era a verdadeira conexão entre sua mãe, Davi, e o que estava prestes a ser revelado? A verdade era mais complicada do que ela jamais poderia imaginar, e a pressão estava aumentando, como se os muros a cercassem cada vez mais. A sala inteira estava cheia de uma tensão cortante, mas tudo o que ela podia pensar era: o que mais eles estavam escondendo? O que Davi tinha a ver com a traição? E qual era o verdadeiro poder que estava escondido atrás daquela caixa? A dúvida a consumia enquanto as sombras pareciam engolfar o que restava de sua sanidade. E no meio de todo o caos, uma única pergunta ainda ressoava em sua mente: quem ela poderia confiar realmente agora? Lara se sentiu presa em uma montanha russa de emoções. A revelação de sua mãe ali, na sua frente, deixava sua cabeça girando. Como isso era possível? A sala estava em uma confusão total, com gritos e risos nervosos se misturando ao som do caos. Mãe, o que está acontecendo? Por que você desapareceu? Sua voz tremia e as palavras saíam picadas, como se cada uma estivesse carregando um peso irreparável. Davi, seu melhor amigo de infância, agora um dos encapuzados, parecia tão perdido quanto ela. Lara, eu não sabia como te contar, disse ele, a voz falhando. O mendigo ao seu lado segurou seu braço, mas seu olhar estava fixo em Davi, como se quisesse entender mais. A verdade chegou até você, Lara, mas você precisa ter cuidado. Eles estão aqui para garantir que esse segredo continue enterrado. Quem são vocês? Lara agora estava mais confusa do que nunca. E o que havia na caixa que poderia despertar tanta raiva e medo? O encapuzado que havia brandido o lança-chamas deu um passo à frente. Não temos tempo para explicações. Abra a caixa e faça a escolha certa. Nesse instante, o diário em suas mãos começou a brilhar intensamente, e a sala ficou envolta em um brilho esverdeado. Não faça isso! Natália gritou, seu desespero ecoando nas paredes. Você não sabe o que pode acontecer se você abrir essa caixa. É perigoso! Mas a curiosidade de Lara a consumia, e algo dentro dela pulsava, como se quisesse que ela descobrisse a verdade. A mulher, sua mãe, parecia quase implorar: Lara, por favor, não! Não abra! Deixe o passado onde ele está. Mas a verdade a chamava, e ela não conseguia resistir. Com firmeza, Lara girou a tampa da caixa. Um vento gelado soprou pela sala e o que estava dentro se revelou. Uma joia cintilante, um colar com um pingente em forma de lágrima. Algo sobre ele a atraía como um ímã. Mas ao tocar a joia, um grito ecoou. A sala não estava mais quieta. A energia estava mudando drasticamente. Você não deveria ter feito isso, gritou Davi, seu rosto se contorcendo de dor e medo. Foi quando o encapuzado mais próximo deixou o capuz cair e Lara ficou em choque. Era alguém que ela conhecia, mas sua mente se recusava a aceitar. Pedro, meu professor de história, a revelação abalou as fundações de sua compreensão. O homem que ela admirava, que sempre adiou em sua busca por informações sobre a história da família, agora estava em pé ali, revelando ser parte de tudo isso. Isso é apenas o começo, Lara.
A verdade sobre você, sobre a sua família, é mais terrível do que podemos imaginar. No instante seguinte, o caos se transformou em um pesadelo. O encapuzado que estava com o lança-chamas avançou. Com um movimento rápido, mirou a joia e disparou uma rajada de chamas. Mas antes que o fogo pudesse atingir, seu olhar se fixou no diário. A luz da joia pareceu expandir, criando uma barreira protetora. Você precisa escolher, Lara, o mendigo bradou. A joia pode ser sua salvação ou sua condenação. O que você decidir agora mudará o curso de tudo. O ambiente estava quase sufocante e a tensão saturava cada respiração. A sala se encheu de murmúrios. Os convidados ficaram paralisados, testemunhando a cena. Enquanto todos observavam, Lara olhou para a joia em sua mão. O peso da decisão era esmagador. Se vocês têm tantos segredos, então me contem tudo. Não posso fazer isso sozinha. As palavras saíram com uma intensidade que surpreendeu até ela mesma. Ali no meio do confronto, a verdade começou a se desenrolar. O que mais havia naquela caixa? O que realmente significava ser parte daquela família? E a conexão entre Davi, sua mãe e aqueles homens a fez questionar se algum deles poderia realmente ser confiável. Em um momento de clareza, Lara percebeu que a batalha não era apenas externa, mas dentro dela mesma. O que você vai fazer, Lara? A voz de sua mãe tremia. A grande revelação se aproximava. Mas, ao mesmo tempo, o grupo de encapuzados estava prestes a atacar. E a única certeza que ela tinha era que, se não escolhesse logo, tudo ao seu redor poderia se desmoronar para sempre. Lara estava paralisada, segurando o diário com as duas mãos. O peso dele a fazia sentir como se estivesse segurando o destino da sua vida. O brilho da joia refletia em seu rosto, criando sombras inquietantes. O barulho ao seu redor se tornava uma sinfonia de caos, mas no fundo havia algo mais profundo preenchendo aquele espaço. Lara! A voz de Davi cortou a tensão. Ele parecia angustiado, os olhos dele buscando uma resposta. Você não tem ideia do que está prestes a fazer. Sua expressão estava carregada de preocupação. O mendigo olhou para ela, uma mistura de compaixão e urgência, enquanto o encapuzado se preparava para avançar novamente. Escute-o, você precisa tomar uma decisão agora. O mendigo pressionava, sua voz grave vibrando no ar. Era como se o fôlego do mundo estivesse preso na garganta. A verdade que você está prestes a descobrir mudará tudo. Antes que pudesse responder, o encapuzado mais próximo começou a dar passos largos, decidido a pegar a joia. Lara, em um impulso desesperado, ergueu o diário, como se assim pudesse proteger-se de algo desconhecido. E então as palavras dela saíram baixas, mas com um poder que ela mal reconhecia. Eu escolho saber a verdade. O encapuzado parou, seu olhar se fixando na joia. Ele hesitou, mas somente por um segundo. Nesse instante, Lara sentiu uma onda de energia sair da joia, envolvendo a sala em uma claridade ofuscante. O mundo ao seu redor parecia girar, e num movimento quase reflexivo, ela apertou o colar contra o peito. Mas então, algo inesperado aconteceu. Em um segundo, o brilho se intensificou. E Lara sentiu uma dor aguda no coração. Era como se a joia estivesse drenando sua força, sua vontade,
tudo. Gritos ecoavam à sua volta, mas não apenas os de medo. Era como se ela ouvisse vozes, ecos familiares, estrondos de um passado enterrado. Era sua mãe, Natália, Davi, todos gritando juntos, mas com palavras que Lara não conseguia decifrar. Lara, não, isso não é o que parece. A voz de Natália era desesperada. E quando o brilho finalmente se extinguiu, Lara viu algo que a fez parar. A mulher que ela pensava ser sua mãe olhava para ela com um rosto irreconhecível. Você precisa entender. Eu não sou quem você pensa que sou. O impacto das palavras dela cortou fundo. A verdade que Lara jurava querer agora parecia muito sombria, como se um véu tivesse sido levantado. Davi, antes um aliado, estava parado com o rosto impassível, e os outros encapuzados se reorganizavam, observando com um ar de satisfação que a deixava desconfortável. O que você está dizendo? Lara perguntou, seu coração acelerado. Ela olhou para a joia em suas mãos. Confusa. O que mais poderia estar escondido? E, de repente, tudo fez sentido. Davi tinha estado perto do quadro, mas também tão distante. É você. Você estava envolvido em tudo isso, não estava? Davi hesitou, seus olhos se desviando. Lara, eu fiz isso para proteger você. Sua voz se tornou um sussurro, mas o peso de suas palavras não passaria despercebido. E então, o encapuzado que havia permanecido em silêncio se moveu mais perto de Lara, puxando seu capuz para trás, revelando um olhar familiar. Você não pode escapar do seu passado, ele disse, fixando os olhos nela. Lara sentiu um frio na espinha. Aquela era a cara de alguém que havia decidido seu destino, não por suas escolhas, mas por um plano maior. A linhagem que você traz não é somente uma maldição, mas também uma bênção que está prestes a despertar. A sala estava em um silêncio absoluto. 80 olhos estavam voltados para ela, esperando pela próxima jogada. A atmosfera era carregada de drama e emoção. Lara se sentiu como se estivesse no centro de um furacão, a dor no peito agora misturada com um desejo de descobrir mais. Se você é minha mãe, então o que realmente está acontecendo? Eu não sou sua mãe, ela declarou, a voz segurando um tremor de adrenalina. Sou uma guardiã de um legado. E seu verdadeiro destino se revela em momentos como este. Olhando diretamente nos olhos de Lara, continuou. E o que você acaba de fazer foi a chave que despertou os poderes adormecidos dentro de você. A sala se transformou em um campo de batalha emocional. Lara sentiu-se pelo avesso, perdida no que entendia como a verdade. Se tudo o que acreditava era uma ilusão, o que mais era homem ou sonho? E enquanto a tensão se acumulava, um grito distante cortou a sala como uma faca afiada. Lutas pelas sombras da mente de Lara. O encapuzado fez menção de avançar, mas a joia em sua mão começou a pulsar. Tudo pendeu em uma suspensão ameaçadora. Antes que ela previsse, o chão tremeu. Você precisa decidir, Lara. O que você fará agora pode mudar a sua vida para sempre. As palavras do mendigo dançavam no ar, como um último aviso. Mas enquanto Lara olhava para o rosto de cada pessoa, um novo questionamento se formava em sua mente. O que a verdade realmente traria para mim? No final, após tudo isso, uma única dúvida permeava o ar.
o que mais estava prestes a se desvendar. E a cada instante, a percepção de que cada resposta aberta a uma nova pergunta se tornava cada vez mais intensa. Lara continuava em estado de choque. A energia pulsante da joia na sua mão parecia vibrar em sintonia com seu coração. O ambiente estava carregado de tensão. Todos aguardavam o que ela iria fazer a seguir. Davi a observava, seus olhos cheios de desespero, e a mulher que se dizia sua mãe, com um semblante que transparecia tanto amor quanto medo, tentava alcançá-la através do caos. Você precisa escolher, Lara. O que você fará agora pode mudar tudo. O mendigo gritava, sua voz firme, como se soubesse que o tempo estava se esgotando. Lara olhou para cada um dos rostos ao seu redor, inquieta, buscando respostas. E naquele momento, a sala tremeu. O encapuzado que se aproximava começou a se mover rapidamente, à vontade de deter Lara. Mas antes que pudesse alcançar a joia, uma explosão de luz irrompeu do diário. Foi um brilho tão intenso que todos na sala se viraram. Ofuscados pela claridade, Lara cerrou os olhos, sentindo como se um novo portal estivesse se abrindo diante dela. E então, um grito. Não, não faça isso! Natália, sua irmã, se lançou para a frente, mas já era tarde demais. A energia liberada fez a sala estremecer e uma onda de força a jogou para trás. Lara caiu e, ao olhar para o centro do quarto, viu uma figura se materializando na luz. Quando a luz se dissipou, uma mulher com um olhar familiar se destacou. Eu sou você. A voz ressoou e horror tomou conta de Lara. Era ela mesma, mas mais velha, mais forte. Seu verdadeiro eu. O impacto da declaração a atingiu como um soco no estômago. As lágrimas começavam a escorregar pelo seu rosto. Como isso era possível? Como poderia existir duas versões dela mesma? Isso é uma maldição, a mulher continuou, seu brilho emanando uma força absurda. A linhagem que você carrega trouxe consequências. E agora, quando você trouxe a verdade à luz, eu estou aqui para ajudar a enfrentá-las. O encapuzado hesitou. O clima mudou. A sala encheu-se de murmúrios. Ela não pode estar aqui. Isso não pode estar acontecendo! Gritou o homem de terno, sua voz uma mistura de pânico e descrença. Natália, com o rosto pálido, olhou para Davi. O que está acontecendo? O que essa coisa quer de nós? A confusão tomou conta do ambiente enquanto a versão mais velha de Lara começou a se mover. Tomando lugar ao lado, sua energia intensa fazia todos se afastarem, ao mesmo tempo que irradiava segurança. Vocês me fizeram voltar. Precisamos resolver essa questão de uma vez por todas, disse ela, com um ar de autoridade em sua voz. Lara ainda estava deitada no chão, sem saber se deveria se levantar. O que isso significava para ela? A identidade dela estava se desdobrando em camadas, revelando uma verdade que foi escondida por tanto tempo. A pulsação da joia estava se tornando cada vez mais forte em suas mãos. O mendigo finalmente olhou nos olhos de Lara e a urgência na sua expressão deixou-a pulando. Ela pode ser a resposta que você precisa, mas isso pode vir a um custo. O que você escolher fazer agora poderá mudar seus relacionamentos para sempre. As palavras reverberaram em sua mente. Davi se movia nervosamente. O olhar entre a versão mais velha de Lara e a jovem estava cheio de confusão. Vocês são a mesma? O que isso significa para mim? Ele gritou.
a emoção passando pela sua voz. Natália, com os lábios trêmulos, estava prestes a intervir, mas Lara levantou a verdade. Beatifique-se em luta, presas da mentira, denunciou sua versão mais velha. A maldição não é somente seu fardo, é uma escolha de todos nesta sala. O que você fará pode mudar tudo. Havia um silêncio ensurdecedor. Lara respirou fundo. O que ela diria? E enquanto suas palavras estavam prestes a sair, um barulho estrondoso interrompeu. A porta se abriu de repente, revelando mais encapuzados, dessa vez com armas, prontos para avançar. O coração de Lara disparou. O que havia mais escondido na escuridão? E a verdade chocante tomou conta dela. A extensão da traição poderia ser ainda mais profunda do que havia pensado. O que mais eles estavam fazendo? A sala estava em um clamor e ela ainda precisava decidir. Lara, o que você vai fazer? A urgência no tom dela era clara. A história estava se desenrolando em um ritmo vertiginoso. E ao abrir a boca para falar, a vida dela se desdobrava em um labirinto. Faltava ainda muito para descobrir. E com tudo isso, Lara percebeu: o verdadeiro inimigo estava mais próximo do que ela imaginava. Lara estava paralisada, encarando a mulher que era, ao mesmo tempo, tão familiar e tão estranha. A sala pulsava com a energia das revelações. Eu sou você, ecoava em seus ouvidos, e numa fração de segundo, tudo ao redor se tornava um borrão. O encapuzado hesitou, a tensão se espalhando como um fogo incontrolável. Davi parecia perdido entre a confusão e a necessidade de proteger Lara, enquanto Natália, com lágrimas nos olhos, tentava compreender a magnitude da situação. Você precisa parar, a mulher mais velha disse com uma força estrondosa. Se não formos rápidos, tudo estará perdido. Lara sentiu seu estômago apertar. Era como se o mundo estivesse desabando. E cada uma das verdades que agora surgiam era uma pedra a mais naquela colisão. O homem de terno parecia prestes a colidir com a revelação, seu rosto mudando de expressão, como se estivesse se dando conta de que os segredos que protegiam poderiam estar mais interligados do que pensava. Você não tem ideia do que está dizendo, ele gritou, mas a voz dele se perdeu em meio ao caos. Então, num movimento coletivo inesperado, todos os encapuzados avançaram. O ar encheu-se de gritos e a sensação de pânico. Lara agarrou a joia. Uma onda de força a invadia. Era como se a joia a conectasse com a versão mais velha dentro de si mesma, despertando um poder que nunca soubera que possuía. Chega! Lara gritou, e sua voz ecoou com uma autoridade surpreendente. Mas a mulher mais velha apenas acenou. Não é apenas sua escolha, Lara. Temos que fazer isso juntos. Nesse instante, o encapuzado mais próximo levantou a mão, ameaçando. Mas antes que pudesse agir, Lara sentiu a energia da joia fluir pelo seu corpo. Aquela luz intensa cresceu ao seu redor, tornando-se um escudo, protegendo-a da escuridão que se aproximava. O poder está dentro de você. A mulher mais velha proclamou: use-o. E foi nesse momento que Lara percebeu. Ela não estava sozinha. A força dela não era apenas a da joia. Era a força de sua linhagem, de suas memórias, de cada batalha que havia enfrentado. Com um grito poderoso, ela liberou a energia que pulsava dentro dela, e um raio de luz irrompeu, envolvendo todos na sala. O caos se desfez em um instante de silêncio.
Os encapuzados hesitaram diante daquela força avassaladora. Davi, olhando para Laura, sentiu seu coração acelerar. Era um momento de revelação, de transformação. A sala, agora banhada em luz, começou a desmoronar as barreiras entre o passado e o presente. Isso não acaba aqui, disse a mulher, agora mais próxima de Lara. A verdade vai custar, e você precisa estar pronta para enfrentá-la. Você é mais do que imagina. Enquanto a luz se intensificava, Lara olhou para Davi e Natália. Eles estavam ali, prontos para lutar, juntos. A conexão entre eles era mais forte do que qualquer traição ou segredo. E então, uma sensação de esperança começou a brotar, mesmo no meio da confusão. Quando a luz finalmente se dissipou, ecoando uma imensa onda de poder, os encapuzados começaram a recuar. A presença deles tornava-se fraqueza diante da força que emanava de Lara. Vocês não podem controlar o que não compreendem, ela gritou. E numa fração de segundo, os rostos ao seu redor mudaram. Davi, Natália e até aquele que se dizia seu professor, todos agora pareciam unidos contra um inimigo maior. Os segredos e mentiras que tinham crescido como sombras em suas vidas. Ao final, como os ecos da batalha ainda reverberando, Lara compreendeu. Ela tinha o poder de mudar sua história. E mais do que isso, tinha ao seu lado aqueles que realmente se importavam. Estou pronta, murmurou, com a certeza ardente do que estava por vir. Mas enquanto todos se reuniam, um último sussurro atravessou a sala. Ainda não terminou, e a conexão da joia começou a vibrar de novo, como se um novo capítulo estivesse prestes a começar. Essa história ainda tem muito para revelar, e não queremos que você perca nada. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que você receba tudo em primeira mão.